Rodrigues, sabendo que o Rogério Ceni vai começar a falar. Então é o Igor que administra essa bagunça a partir de agora, tá bom? Combinado? Bom, combinado, hein? Tá combinado, Barreto. Obrigado, vou administrar assim. Cheguei, vou dar meu boa tarde, vou passar já pro Rogério, treinador campeão da Supercopa. Vamos ouvir o Rogério Ceni daqui a pouco. A gente segue aqui no Sport TV News. Começamos com a pergunta do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Qual é o peso, o sabor dessa conquista em tão pouco tempo aqui no Flamengo? Bom, primeiramente, parabenizar a Confederação Brasileira de Futebol pela organização da competição. Uma competição que já existe há muito tempo, né? Nos países europeus, nos grandes países europeus, e que o Flamengo hoje se torna o maior vencedor dessa competição e que a gente mantenha, né? Isso vivo. Principalmente quando chegam duas equipes, né? Do pote de Flamengo e Palmeiras numa final. Eu acho que é um jogo que foge a Campeonato Brasileiro, se torna o jogo mais importante, talvez, do primeiro semestre. E hoje foi uma bela festa. Eu me sinto muito feliz. Ser campeão brasileiro em fevereiro, final de fevereiro. Nós estamos em abril agora, poder comemorar um outro título. Tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, né? Que eu acho que valoriza ainda mais a nossa conquista. Os dois times que venceram, que mais venceram no ano passado no futebol brasileiro. E a gente começa com mais um grande jogo. O horário talvez prejudique um pouquinho, né, o desempenho das equipes, mas um jogo que, para mim, fica marcado como especial, como quarto título dessa era nacional, quarto título nacional nessa era do Flamengo, e meu segundo título em 5 meses aqui no clube. O Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, qual o maior mérito do Flamengo nesse jogo, nessa conquista? Olha, o maior mérito ele não é só em si do jogo, né? Eu acho que é o planejamento que nós fizemos para estar aqui nesse momento, né? Eu lembro que no começo da competição, do Campeonato Carioca, muitos questionavam, né, os jogadores de não estar presente, a gente não estar presente na beira do campo, né? Mas talvez esse planejamento ajudou. Nós não tivemos talvez o mesmo teste que o Palmeiras teve contra o Defensa e Justiça, que foi um jogo já mais pesado do que os nossos, né? Mas nós conseguimos dar alguns dias de folga e trabalhar durante 2 semanas, muitas sessões de treinamentos que ajudaram esse time a desenvolver, ganhar confiança e chegar no dia de hoje com uma condição física boa para tentar igualar o Palmeiras e no final sair vencedor. Então eu acho que talvez esse seja o maior mérito. Além da qualidade do grupo de se trabalhar, que é um grupo fantástico de estar junto. A gente tem prazer, nota que todos têm prazer de estar junto todos os dias. É um clube que a camisa pesa muito, né? O peso da camisa, quando chega em decisões, ela fala alto sempre a camisa do Flamengo. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, o Palmeiras adotou um jogo violento. Você em algum momento foi surpreendido nesse confronto? Não, acho que ele adotou um jogo mais faltoso, né? Fez com que diminuísse o ritmo do Flamengo. Nós temos sempre um bom toque de bola envolvente. O gramado hoje é um pouco mais seco do que costumeiramente a gente joga, apesar de ser um ótimo gramado. Mas bateram bastante, né, nesse começo de jogo. Faltas nem sempre tão violentas, mas faltas que pararam muito o jogo. Talvez se nós tivéssemos adotado essa estratégia no início do segundo tempo, além das substituições que foram feitas e melhorou o meio-campo do Palmeiras, nós também poderíamos ter parado e diminuído um pouco o ritmo do jogo. Então, assim, nós tomamos o gol logo no começo, mas fizemos um bom restante de primeiro tempo, viramos o jogo. E no segundo tempo aí o time foi começando a cansar um pouquinho. Como eu falei, nós não tínhamos tido um teste tão importante como o Palmeiras teve na quarta-feira. E eu acho que isso pesou um pouco. Já no final, com as trocas, eu acho que o time, se não fez um jogo brilhante, eu reconheço que foi um jogo um pouco abaixo até do que a gente fez nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas ao menos nós tivemos mais velocidade um pouco. Os últimos 5, 10 minutos, se podia existir um vencedor, seria o Flamengo. Everton fez 2 grandes defesas no final da partida, buscamos o gol até o final do jogo, tivemos um pedaço do segundo tempo, onde realmente o time jogou abaixo do que vinha jogando. O Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Ceni, parabéns pelo título. Como um grande goleiro que você foi, qual sua avaliação sobre a atuação e o peso de Diego Alves na taça conquistada hoje? Com sua experiência, você deu alguma dica para ele nessa decisão? Bom, eu fico feliz por alguns motivos, né? O primeiro deles foi que em dezembro o Diego estava para sair do Flamengo. E eu sei o valor da experiência de um goleiro aos 35 anos, o que ele pode acrescentar, não só com defesas, né? Mas no dia a dia, no diálogo, na comunicação. Então eu fico feliz de fazer parte. E eu acho que ele devolve muito à nação rubro-negra hoje
o esforço que foi feito para a permanência dele aqui. Esse é o primeiro ponto. Sobre os pênaltis, eu digo para você que é mais fácil estar lá embaixo do gol do que como treinador ali fora. Mas é 100% mérito dele. Eu nunca nem toco nesse assunto com os goleiros, porque eu acho que é muito da percepção, é muito intuitivo para o goleiro, né? E ele teve uma coisa muito importante, ele acreditou até o fim, porque 2 pênaltis abaixo, faltando 2 cobranças, é muito difícil você reverter. Só mostra o grande goleiro que ele é, e o acerto que nós tivemos em mantê-lo por mais um ano defendendo as cores do Flamengo. O Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Rogério, boa tarde. O que você pensou com as alterações na segunda etapa? Na sua visão, elas surtiram efeito? Olha, se eu colocar o final do jogo, realmente Michael teve boas jogadas individuais, Vitinho também teve uma entrada mais competitiva, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, por exemplo, eu não queria tirar porque estava chegando a hora dos pênaltis, né? E ele é um batedor de pênalti, só que ele não aguentava mais. Eu pedi durante 2 vezes, o Gabriel veio até a beira do campo e falou, não tira ele para ele bater o pênalti. Eu falei, Bruno, você consegue? Ele falou, não consigo mais, não aguento mais. Então, mediante isso, eu não posso deixar um jogador dentro do campo. Tanto que o Michael entrou no lugar dele, converteu a sua cobrança. O João, a hora que nós começamos a perder um pouco mais o meio, eu tentei dar um pouco mais de proteção. Gerson já batendo cansaço por causa da temperatura. Everton já um pouco cansado. As opções foi muito mais para repor fisicamente o time do que para qualquer outra coisa. Nós tentamos manter o time firme e forte, porque nós estávamos à frente do jogo. Não fizemos substituições defensivas. O Mateuzinho, a entrada dele se deu porque o Isla já tinha o cartão amarelo e começou a ficar um jogo perigoso. Apesar dele ter ficado alguns dias parado por lesão, mas eu achei que era o momento dele entrar. E as outras substituições são substituições naturais que a gente faz, são as opções que a gente tem do meio para frente, que a gente tem feito costumeiramente nos últimos jogos. E depois acabou decidindo a partida na cobrança de pênalti, 6-5 para o Flamengo, título para o Flamengo. E a gente começa aqui, eu queria já começar trazendo o Sérgio Xavier, que tá lá, ó. Serginho, seja bem-vindo, jogaço, aquele pitaco inicial, consideração inicial, jogo do tamanho que a gente esperava, Serginho? Boa tarde, Igor, boa tarde a todos. Não, eu não esperava um jogo tão bom. Eu esperava um jogo amarrado, eu esperava jogo de 11 da manhã, né? Que o calor afeta, que fica tudo trancado, né? Ninguém querendo se arriscar. O que eu vi foi um jogo completamente diferente. O Palmeiras jogando um pouco diferente da sua característica, no final das contas acabou tendo praticamente a mesma posse de bola que o Flamengo. Não foi um Palmeiras só de contra-ataque, foi um Palmeiras muito mais rico que isso. E um jogo, né, cheio de alternâncias, né? Muito bom o jogo, né? Acho que nosso domingo começou bem demais com essa partida. O horário de 11 horas é maldoso, né? Com o jogador que está em campo, um sol em Brasília. E aquelas últimas finais, a gente viu a final da Libertadores, da Copa do Brasil, que não foram jogaços. Esse mudou um pouquinho realmente o roteiro. E quem estava lá pertinho, estava lá no Mané Garrincha, era a repórter Lívia Laranjeira, que está comigo. Lívia, o pessoal está arrumando, ó, tô vendo atrás de você, está arrumando a bagunça, que faz depois da festa ali da comemoração do título. Mas como que foi o clima? Se o jogo foi quente, queria que você me falasse como é que foi o clima daí de Brasília. Teve de tudo, Lívia. Oi, Igor. Boa tarde para você, para o Serginho. Olha, o horário das 11 é cruel com os jogadores e com os repórteres também, viu? A gente sofreu aqui na beira do campo, mas de fato foi um jogão muito maior do que a gente esperava, como o Serginho apontou. Clima de fim de festa, o pessoal tá dando aquela geral no gramado do Mané Garrincha, depois de muito papel picado que voou nessa conquista, nessa festa do Flamengo bicampeão da Supercopa, um título que continua colocando na história esse elenco do do Flamengo, que segue empilhando títulos. Na última temporada foram 4, o próprio da Supercopa, o da Recopa Sul-Americana, o Carioca e o Brasileirão. O Brasileirão, o único deles, sob o comando do Rogério Ceni. Agora o Rogério conquista o 2º título dele no comando do Flamengo. Nessa partida muito equilibrada, né, Igor? Uma partida em que ficou claro que qualquer um dos dois times podia ter vencido e muito boa, com muitas alternativas, com muitas chances de gol.
equilibrada sim, mas o Bruno Henrique depois do jogo disse que, claro, o Palmeiras tem um timaço, o jogo foi equilibrado, mas o Flamengo hoje é o melhor do Brasil, isso nas palavras do atacante flamenguista, do Bruno Henrique, que voltou a falar que o Flamengo está em outro patamar. O Flamengo, como eu disse, né, conquistou a sua segunda Supercopa, já tinha vencido o título do ano passado. E vale a gente destacar, Igor, a atuação dos goleiros. Os dois goleiros, tanto nos 90 minutos quanto nas disputas por pênaltis, brilharam, fizeram defesas gigantes. E aí o detalhe um pouquinho a mais para o Diego Alves, que acabou dando esse título, essa vitória, essa conquista para o Flamengo. Então a gente vai começar ouvindo a palavra do grande herói da conquista flamenguista, Diego Alves, que parou 4 cobranças de pênaltis do Palmeiras, e depois a gente vai ouvir a palavra do Rodrigo Caio, depois eu converso um pouquinho mais com você. Recado pra gente, pra mim em especial, né, que passei um momento um pouco conturbado no ano passado, e eu só tenho a agradecer as pessoas que ficaram do meu lado, né, que quiseram minha permanência, jogadores, comissão. Às vezes as pessoas veem a gente aqui dentro do campo, mas não tem noção do que acontece nos bastidores, em tudo. E assim, era um desejo meu querer ficar aqui no Flamengo. E muita gente fez muito esforço, né, para eu continuar. E eu fico feliz agora de poder retribuir isso com esse título que esse grupo merece. Tive um momento difícil, mas tudo valeu a pena, porque hoje estar presente numa final tão importante como essa é sempre gratificante. Infelizmente ali participei do segundo gol, né? Uma jogada dividida com o Rony. Na minha visão, uma jogada normal. Lógico que preciso olhar novamente, mas eu acho que foi uma disputa de bola. Mas infelizmente naquele momento tomamos o segundo gol e o jogo ficou totalmente aberto. Mas Deus é justo, me deu uma segunda oportunidade nas cobranças de pênalti. Ser o último batedor para finalizar a partida. E graças a Deus eu tive a capacidade de completar o gol e ser campeão. Primeiro, mostra a força e a união desse grupo. Cheguei em 2019 com o propósito em fazer história no Flamengo. E esse grupo vem fazendo. Um grupo especial, diferente, que nunca se contenta pelo que tem, sempre vai em busca de mais. E tenho certeza que não para por aqui. Um jogo extremamente difícil, onde conseguimos tirar forças, conseguimos uma vitória e um título muito importante para a nossa temporada. E sem dúvidas vamos por mais nessa temporada tão especial.